E aí, pessoal? Quem nunca ficou doente e teve que enfrentar um hospital, né? Aquela atmosfera meio sinistra dá um medinho, né? Mas e quem trabalha lá, hein? Já pensou nas coisas que essas pessoas já viram? Enfermeiros, médicos. A gente podia jurar que eles têm pacto com forças ocultas, de tanta coisa que presenciam. E hoje vamos abrir as portas para o lado mais misterioso dos hospitais. Preparem-se para 10 histórias de arrepiar, contadas pelas próprias enfermeiras. Se segura na cadeira que o negócio vai ficar tenso. Imagine a cena você, enfermeira, no meio do plantão da madrugada, o cansaço batendo, mas você lá, firme e forte, cuidando dos pacientes. Aí você vai verificar uma senhorinha já bem velhinha, internada há um tempão. Chegando no quarto, cadê a vovó? A cama vazia, lençóis impecáveis, como se ninguém tivesse usado. E o pior, a porta estava trancada por dentro. A enfermeira, coitada, quase teve um piripaque. Saiu correndo, desesperada, atrás de ajuda. Enquanto procuravam a senhora por todo canto, outra enfermeira jura que viu a velhinha no corredor. Disse que ela estava meio transparente, sabe? Parecendo um fantasma. E o mais bizarro, pedindo ajuda para ir ao banheiro. Mas não tinha registro nenhum da senhora saindo do quarto. A paciente simplesmente sumiu do mapa. E até hoje ninguém sabe explicar o que aconteceu. Essa história aqui é para deixar qualquer um de cabelo em pé. É sobre o leito 13, um lugar que as enfermeiras evitavam como água benta. Dizem que um senhor, muito doente, bateu as botas nesse leito. Depois que levaram o corpo, as coisas começaram a ficar sinistras. As enfermeiras juravam que ouviam a voz do velhinho durante a noite pedindo por água. E o mais assustador, o monitor cardíaco do leito 13, mesmo desligado da tomada, começava a apitar, mostrando os batimentos cardíacos do paciente morto. Essa aqui aconteceu num hospital infantil, um lugar que deveria ser alegre, né? Mas até ali os espíritos dão as caras. Era noite de Natal, todo mundo meio cabisbaixo porque estava longe da família. Uma enfermeira estava indo para o refeitório quando viu uma menininha, magrinha de camisola, correndo pelo corredor. Ela até estranhou, porque já era tarde e as crianças deveriam estar dormindo. A enfermeira chamou a menina, mas ela continuou correndo. Sabe como criança é, né? Teimosa. A enfermeira foi atrás, preocupada que a menina se machucasse. Mas quando chegou no final do corredor, a menina simplesmente sumiu. Desapareceu no ar. Aí uma delas gelou, ficou branca como papel. Ela conhecia aquela descrição. Era uma paciente que tinha falecido há anos, naquela mesma época do ano. Dizia a lenda que a menininha voltava todo Natal para se despedir das outras crianças e dos funcionários do hospital. Essa história é clássica de hospital, todo mundo já ouviu falar da tal senhora de branco, né? Mas no hospital onde essa história aconteceu, ela era mais do que uma lenda. Era quase uma funcionária. As enfermeiras já estavam acostumadas a ver a tal mulher, sempre vestida de branco, vagando pelos corredores. Ninguém sabia dizer quem ela era, de onde vinha, nem o que queria. Só sabiam que ela aparecia do nada e sumia do mesmo jeito. Uma vez, uma enfermeira viu a senhora de branco no final do corredor, parada, olhando para ela. Quando chegou perto, a mulher simplesmente evaporou. Depois dessa, a senhora de branco nunca mais apareceu. Essa história aqui é de gelar o sangue. Imagina só, você está lá no seu plantão, organizando os remédios, quando de repente você ouve alguém sussurrando o seu nome. Você olha para trás, mas não tem ninguém. Foi exatamente isso que aconteceu com uma enfermeira num quarto vazio do hospital. Ela ouviu um sussurro chamando o nome dela. Achou que era cansaço, mas o sussurro continuou. Resolveu sair do quarto. Na porta, ouviu de novo: "Me ajude!" Descobriu que ali faleceu uma senhora que sussurrava nomes.
Na UTI, a gente sabe que a situação é sempre mais tensa, né? Cada minuto faz a diferença entre a vida e a morte. Mas e quando a morte resolve dar uma voltinha pela UTI? Nessa história, as enfermeiras da UTI começaram a notar algo estranho durante a noite. Uma sombra escura, sem forma definida, que se movia entre os leitos. Ninguém conseguia ver direito o que era, mas a sensação era de que algo ruim estava por vir. E não deu outra. Toda vez que a sombra aparecia, algum paciente piorava repentinamente e muitos não resistiam. As enfermeiras, já desesperadas, tentavam de tudo para espantar a tal sombra. Acendiam todas as luzes, rezavam, jogavam água benta, mas nada adiantava. A sombra continuava lá, pairando sobre os pacientes como um urubu à espera da carniça. Essa história é de arrepiar até os ossos. Imagina só, você está lá, no meio do plantão, quando vê um médico que você nunca viu antes, andando pelos corredores. Você até acha estranho, mas pensa, deve ser novo por aqui. Mas aí você começa a reparar nos detalhes. O médico usa um jaleco antigo, meio amarelado, e uma máscara cirúrgica que já saiu de moda há anos. E o pior, ele parece não te enxergar como se fosse um fantasma. Elas viam o tal médico, sempre com a mesma roupa, andando pelos corredores, mas quando tentavam falar com ele, ele simplesmente desaparecia. Intrigadas, as enfermeiras resolveram investigar e descobriram algo assustador. O médico misterioso era a cara de um cirurgião que tinha morrido há mais de 50 anos no hospital durante um incêndio. Essa história é de deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha. Era fim de plantão, a enfermeira já estava exausta, contando os minutos para ir para casa. Aí, passando pelos quartos para dar uma última olhada, ela vê um homem sentado no leito 7, olhando pela janela. A enfermeira achou estranho, porque aquele leito deveria estar vazio. Ela se aproximou para perguntar o que ele estava fazendo ali, mas quando chegou perto, o leito estava vazio. A enfermeira, sem entender nada, foi checar as fichas dos pacientes e descobriu que o homem que ela tinha visto era um paciente que tinha recebido alta horas antes. Uma enfermeira estava no meio do plantão quando o telefone da enfermaria tocou. Era uma voz fraca, quase inaudível, pedindo ajuda. A voz dizia: "Por favor, me ajude. Quarto 12. A enfermeira, preocupada, correu para o quarto 12, mas quando chegou lá, o quarto estava vazio. Assustada, a enfermeira checou as fichas dos pacientes e descobriu que o paciente que ocupava aquele quarto havia falecido na noite anterior. E agora, quem teria ligado pedindo ajuda? Seria uma brincadeira de mau gosto? Ou será que o paciente queria se comunicar do outro lado? No hospital existia uma ala que estava desativada há anos. Ninguém ia lá, a não ser para buscar alguma coisa no depósito. Diziam que naquela ala, muitos pacientes tinham morrido de uma doença misteriosa e que os seus espíritos ainda assombravam o local. As enfermeiras evitavam a ala desativada como o diabo foge da cruz. Mas um dia, algumas enfermeiras começaram a ouvir ruídos estranhos vindos de lá. Gemidos, choros e até gritos. Curiosas e um pouco assustadas, elas resolveram ir até lá para ver o que estava acontecendo. Mas quando chegaram na porta da ala desativada, os ruídos pararam de repente. Elas abriram a porta lentamente. E o que encontraram lá dentro? Nada. A ala estava completamente vazia, empoeirada e silenciosa. Será que tudo não passou de uma impressão? Ou será que os espíritos dos pacientes não querem ser incomodados? E aí, galera? Gostaram das histórias? Deu para sentir um friozinho na barriga? Essas foram apenas algumas das muitas histórias assustadoras que acontecem em hospitais. E você? Conhece alguma história de arrepiar os cabelos? Conta para a gente nos comentários.
E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Valeu, turma, e até a próxima!